Olá, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso segundo podcast e temos uma convidada para lá de especial, a Lorena Silva, também psicóloga. Convido você para estar com a gente. Seja bem-vindo ao Só Mais um Café. Olá, Lô. Oi. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. canal Só Mais um Café. É uma honra tê-la aqui conosco, contando um pouco sobre a sua trajetória de vida. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua história, sobre a sua profissão, sobre o seu momento atual, né? E fala um pouquinho de você pra gente. Sim, eu me chamo Lorena, né? Como você bem conhece, Lorena Silva. Eu sou psicóloga, eu sou casada, eu sou cristã e atualmente eu sou mãe. Até estava comentando com meu esposo em casa que antes, quando a gente se conheceu, a gente tinha várias coisas em comum, mas a gente não tinha a maternidade. E agora a gente tem. Então hoje eu também quero trazer um pouco para cá dessa experiência que eu tô vivendo, né? Que é uma experiência única, primeira vez que eu vivo tudo que eu tô vivendo. Então quero também falar um pouquinho sobre esse momento da minha vida. E quando você fala desse momento que você está vivendo, você está se referindo à maternidade ou a outras coisas que também abrangem a maternidade? Porque você trouxe que você também é psicóloga. Sim. E como é que é um pouco da sua profissão? Sim, a minha profissão é uma profissão que exige muito, né? Acho que a vida de psicólogo é uma vida que a gente está em constante movimento, de estudo, de atualização. Então é uma vida que exige muito, mas em relação ao meu próprio trabalho, eu trabalho atualmente online, então eu sou psicóloga, né, que tem o meu consultório em casa, e isso me permite também viver mais próximo esse momento da minha vida, que é a maternidade, estar ali cuidando do meu filho diariamente, que para mim é um privilégio, né, nem todo mundo tem esse privilégio e eu tenho. Então, tem sido muito bom ter essa oportunidade de estar em casa, trabalhando, atendendo os meus pacientes de forma remota. Então, você concilia os dois simultaneamente. Concilio os dois. E tá ali também atuando, porque eu acho que é muito importante para mim. Uma das coisas que eu não queria perder quando eu engravidei, que eu tinha em mente, era eu não quero perder a minha profissão. Porque eu lutei tanto para ter a minha profissão, quero continuar atuando. E aí, claro que no início a gente vai se conhecendo, né? As coisas vão cada vez mais voltando pro lugar, mas chegou um momento que eu falei, não, é hora de voltar, e voltei, e aí, como eu sempre atendi online de casa, então pra mim acaba sendo um pouco mais tranquilo também essa parte, aí fico em casa. Então, na verdade, atendendo. você já atendia online antes da gestação e você deu continuidade pós-gestação. Sim. Certo? Você trouxe uma coisa muito importante, né? Que é quando, muitas das vezes, quando a mulher ela entra no gestar, ela acaba perdendo um pouco a identidade do trabalho ou da identidade de mãe. Sim. Como é que está sendo para você fazer essa associação e esse equilíbrio, equilibrar os pratos, né? Eu também consigo ser mãe, eu também consigo ser psicóloga, porque você também trouxe que é de redes sociais, além de sustentar tudo isso na rede social. Como você consegue fazer difícil, isso? Né? É difícil, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, principalmente com os meus compromissos. E depois que eu me tornei mãe, uma das coisas que eu precisei aprender de fato é que nada tá no nosso controle, né? A gente sempre imagina aquele contexto ideal para tudo, aquele momento que a gente vai dar conta de todas as coisas. E aí, de repente, você tem um ser humano, um serzinho para você cuidar, que vem e muda toda a sua vida, toda a sua agenda, toda a sua rotina, e você precisa se adaptar. Então, assim, conciliar nem todos os dias é fácil, mas com essa organização que eu vou buscando, também a rotina familiar, junto com meu esposo, eu acabo conseguindo, e aí eu tenho a oportunidade de atender. Então, atualmente, falando um pouco sobre a minha rotina, eu tô atendendo, inclusive, na parte da noite. Foi uma escolha nossa mesmo, né? Entre eu e meu esposo. Cansativo, né? Quando eu tive o meu bebê, que é o Liam, né? A minha mãe, ela ficou com a gente um ano e 3 meses. E aí foi um momento muito bom, porque eu tive essa rede de apoio, e aí eu atendia qualquer horário que eu quisesse. Ela tava ali comigo. Por perto. E tava ali também, junto, cuidando, né? Participando de toda essa fase do Liam, né? De quando ele nasceu.
E aí, minha mãe foi embora, né? Chegou o momento dela de ir e eu precisei continuar, enfim, a minha vida, cuidando do meu filho, que é a minha responsabilidade. Sim. Então, eu e meu esposo, a gente pensou em algumas alternativas, mas a gente entendeu que para esse momento eu ficaria em casa com ele durante o dia e na parte da noite, de segunda a quinta, eu me dedicaria ao consultório. E aí, como é bebê, eles têm cochilo, cochila. Então, o Liam, atualmente, ele faz um cochilo, que é na parte da tarde, ali depois do almoço, é um cochilo bem longo. Eu aproveito esse tempo para fazer outras coisas do consultório, às vezes fazer alguma coisa minha pessoal. E na parte da noite eu dedico só aos atendimentos. Então, é cansativo, mas até ter essa rotina, assim, de ter uma coisa minha... É possível e é também prazeroso, sabe? Sim. Poder continuar uma coisa que eu sempre gostei de ser. E com quanto tempo tem o Liam hoje? O Liam tá com 1 ano e 8 meses. É uma idade que requer bastante atenção, porque caminha, tá andando, tá engatinhando ao mesmo tempo, pega em tudo. Você sempre teve o desejo de ser mãe, de viver a maternidade? Uhum. Gi, eu sempre pensei em ter uma família, né, em algum momento da minha vida, me casar. Acho que é um sonho de todas as mulheres, na maioria das mulheres, né? E eu sempre sonhei, assim, como eu sou cristã de berço, né? Então, a gente que vive, assim, essa vida cristã, que tem vários outros exemplos, enfim, a gente já cresce com um propósito definido, né? Então, eu sempre tive o sonho de me casar, depois de um tempo ser mãe, ter a minha família. Antes eu queria até ter 3 filhos, hoje eu quero ter 2. Eu entendo, porque eu queria ter 4, parei no segundo. Eu queria ter 2, eu quero ter 2 no máximo. E quando eu engravidei, assim, foi um período que eu fazia um tratamento, né, com um contraceptivo. E aí eu parei de usar esse contraceptivo. E aí depois de 3 meses eu estava grávida. Então não foi nada assim, nossa, vamos começar as tentativas. Você não planejou de fato? Não planejei de fato, mas a gente já sabia que em algum momento poderia acontecer e tudo bem se acontecesse, porque a gente já tinha a nossa estabilidade, a nossa vida casados, tava tudo bem. E aí o Liam veio. Certo dia, deu positivo. E como foi quando você teve essa notícia do positivo? Porque apesar de você não ter planejado, você deixou ali, saiu do controle. Sim. Né? E quando a gente sai do controle, a gente pode tanto vir como sim quanto não, mas ele cria uma expectativa ali no fundo, né? Como é que foi para você quando você viu que deu positivo? Nossa, foi muito louco, assim, porque a minha experiência de descobrir que eu estava grávida, na verdade, assim, eu sempre tive o ciclo, né, menstrual bem desorganizado. E aí meu médico sempre falava assim, olha, sempre que no mês a sua menstruação não vir, você faz um teste de gravidez pra gente confirmar e ter certeza que não é gestação e tudo mais. Beleza. E aí teve um dia, no dia mesmo que eu descobri, eu ia receber uma amiga na minha casa, a Jaque, ela ia almoçar com a gente no domingo. E aí eu, naquela correria de organizar tudo, fui ao mercado, depois voltei. Quando eu voltei do mercado, eu tinha esquecido de comprar um creme de cabelo. E foi numa semana que eu tava sentindo uma cólica, uma coisa meio diferente. E aí eu falava, nossa, qualquer momento eu vou menstruar. Só que não vinha. Já estava atrasado? Já estava atrasado, mas como eu tenho esse ciclo, que é um ciclo irregular, então assim, né, eu nunca tinha certeza. Mas eu tava sentindo essa cólica, e por estar sentindo a cólica, eu tava ali pensando, não, qualquer momento minha menstruação vai vir, tá perto. Sentindo um desconforto nos seios e tudo mais. E aí eu fui no mercado comprar as coisas para almoço. Quando eu voltei, eu tinha esquecido de comprar um creme de cabelo. E a farmácia era mais perto. Eu falei, não, eu vou na farmácia comprar um creme de cabelo. E aí, quando eu cheguei na farmácia, o creme de cabelo não tinha preço. Aí eu fui até o balcão para poder consultar o preço com o farmacêutico, né? E aí tinha uma moça na minha frente comprando teste de gravidez. E sabe quando você se perde assim no olhar? Eu me perdi no olhar do teste. Assim, chamou a atenção. Eu fiquei olhando pro teste, assim. E aí a moça percebeu. Aí ela brincou comigo e falou assim: tô achando que você quer um também. Aí eu olhei pra ela, lembrei da cólicazinha que eu tava sentindo. Eu falei assim, eu acho que eu vou levar um. E aí eu pedi pro farmacêutico, falei, vou levar um também. E levei. Quando eu cheguei em casa, fui direto pro banheiro. Eu não tinha nem falado pro Flávio, né, que é meu esposo, que eu tinha comprado o teste e tudo mais. Cheguei, aí fiz o xixi, coloquei lá, coloquei o palitinho, deixei e tudo mais.
E fui arrumando meu cabelo. Por um momento eu até esqueci. Quando eu olhei, eu falei assim, ai, deixa eu ver aqui. Aí eu olhei, aí tinha 2 listras. Tinha a listra que Uau! aparece e tinha a segunda listra. Só que a segunda listra era uma listra muito fraquinha. Tava bem fraquinho. Então, Uhum. gente, será que é? Não acredito, não tô acreditando. E aí eu não consegui nem fazer suspense. Eu já corri, chamei meu esposo e ele veio incrédulo também. Ficou assim, por um momento Será? processando, né? Acho que pro homem também é bem diferente, né? E aí eu falei, não, corre na farmácia e compra mais teste, porque a gente precisa ter certeza. E ele trouxe uns 5 Meu testes. Deus! Aí eu não fiz todos no mesmo dia, fiz 2 e todos deram a marquinha. Aí no outro dia, que era segunda-feira, eu já fui No na médico. clínica, já fiz o beta, né? Porque é o exame de sangue para confirmar se Sim, realmente sim. era. Era muito. Aí eu falei, não, pronto, agora é isso e a gente vai viver todo esse processo. Uhum. E aí foi assim, da forma mais inesperada, mas foi uma coisa que trouxe paz pra gente. Não foi nada que, nossa, sabe, avassalador, que acabou com a nossa vida. Não, muito pelo contrário. Trouxe um sentido ainda maior a partir dali, que a gente começou a se movimentar a partir disso, né? A partir disso. E mudou É, alguma coisa a partir disso? mudou. O que Mudou mudou? tudo. Você que é mãe, né, e mãe de 2, você sabe o quanto muda. Eu até me emociono em falar que a maternidade, ela... Eu sempre falo também para as minhas pacientes que são mães, né, que a maternidade, ela tem uma capacidade incrível de nos dar forças, Sim, mas ela também tem uma capacidade de mostrar o quanto nós somos seres limitados, né? completamente, né? Muito limitados. E muitas vezes a gente quer enfrentar coisas que a gente não vai dar conta de enfrentar sozinhas, mas a gente vai lá e do nosso jeitinho a gente faz. Então, assim, foi um momento que mudou tudo. Os sonhos, eles continuaram, mas eles ganharam um percurso diferente, né? Agora com um novo Muda de rota, propósito. né? Quando você Aham, tem um filho, a rota muda, na verdade. sim. Você precisa fazer muitos ajustes, tanto de tirar quanto de colocar, e algumas Uhum. você precisa adaptar. Exatamente. Então foi um momento que mudou muitas coisas. E assim, quando eu engravidei, a gente começa a planejar tudo. E você sabe como eu sou, você me conhece desde a faculdade. Eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa, de querer tudo no controle, de Sim. não, agora vamos começar o enxoval. Cada mês a gente vai, né, cuidar de algumas coisas Antecipando sempre as coisas, específicas, né? sempre. E aí a gente começa a idealizar um cenário até de parto, né? Uhum. Então, um parto ali no tempo certo, com, né, 2 dias de internação, você saindo da maternidade com seu bebê, amamentando, aquela coisa Se linda. prepara para ir bonita, né? De cabelo já pronto, malinha, Exatamente. mochila, Aham. tudo prontinho. Sim, E foi isso exatamente. que aconteceu? Não. Aconteceu totalmente o contrário, né? O Liam, durante todo o meu Uhum. pré-natal foi assim, bem tranquilo o pré-natal. A gente não teve nenhuma interferência. No início da minha gestação, eu tive um pouco de pressão alta, então o médico foi acompanhando. A gente fez ali uns 15 dias iniciais de controle mesmo da Mas você pressão com. tinha antes ou não? Foi na Não, gestação? foi na gestação, com tudo certinho. Só que os médicos, a medicina, ela considera, posso estar errada, tá? Mas foi o que foi me passado, né? Que antes de 21 semanas, se ocorrer esse pico de pressão, ok, a gente vai acompanhando e Tá. vendo se vai estabilizar. Se depois de 21 semanas não estabilizar, eles entram com as medicações necessárias e tudo. E aí, no meu caso, antes de 21 semanas estabilizou, tava tudo certo. Ok. Então, eu não fui considerada uma gestante de alto risco, nem Sim, nada. Fiz o acho que precisasse ficar acompanhamento. com mais atenção, Sim, né? fiz o acompanhamento normal, tudo certinho. Todo mês a gente ia fazer ultrassom, fazer todos os exames, enfim, tava tudo certo. Uhum. E aí, quando eu estava com 8 meses de gestação, tinha acabado de completar 8 meses de gestação. 35 semanas. Isso. Na verdade, eu tava com 34, né? Indo Tá. pra 35. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Foram dias que eu passei muito mal, vomitando, tudo, né? Eu sempre tive crise de enxaqueca, então tive umas crises bem fortes. Uhum. E aí eu falei, não, vamos pro médico, porque vai que a pressão tá alterada. E eu tava fazendo acompanhamento na época com uma amiga minha, que é minha madrinha de casamento, que é doula também, a Lídia. Ah, que E legal! ela me acompanhou, tava ali me ajudando, me passando todas as informações necessárias. E eu falei, não, mandei mensagem pra Lídia, a Lídia falou, você tá passando tão mal? Vai pro hospital, né?
para eles avaliarem e ver se estava tudo certo. Quando eu passei na triagem, a minha pressão estava 16/4. Uau! Na triagem. Estava alta. E aí a gente fica um tempo lá esperando, o médico foi atender. Quando eu fui atendida depois de uns minutos pelo médico, tava 13/2, alguma coisa assim. Então já tava muito diminuindo. baixa. Então o médico considerou aquilo que tava ali na frente dele. E aí ele falou, não, a gente vai te avaliar, você vai ficar aqui umas horinhas. Fez exames, colocou aquele equipamento para fazer o cardiotopo, né? Uhum. E aí me deu medicação para dor também, para dor de cabeça. E aí eu lembro que o médico até brincou no final do exame, ele falou assim, olha, seu bebê tá muito bem, o coração dele tá melhor que o nosso, pode ir para casa em paz, tranquila, que tá tudo certo. Isso foi um sábado. Na terça-feira a gente tinha ultrassom, né? E aí a gente fez a ultrassom, tava tudo certo na ultrassom também. Uhum. E tudo lindo, maravilhoso. O Liam crescendo, saudável, bem, engordando. E aí na quinta-feira o Liam nasceu. De um parto espontâneo, prematuro, inesperado. A gente não tinha noção do que era a prematuridade. A gente já sabia que, principalmente depois dos 7 meses, né? Sim. Muitas mulheres acabam entrando em Trabalho de parto. Mas como estava tudo certo, desde então a gente não esperava que isso fosse acontecer. Então, comecei a sentir uma dor na madrugada, que já era contração, eu não tinha me tocado, era uma cólica diferente. Não conhece, né? Não conhece, Primeira é gestação, novo. né? E aí, daqui uma hora, de novo, levantei, fui no banheiro pra ver se tinha algum sangramento, alguma coisa. Não tinha nada, voltei a dormir. 5 horas da manhã, eu acordei com uma dor imensurável. E aí, o Flavinho, ele ia pro trabalho, né? Ele ia trabalhar, ele acordou cedo. Eu falei, não, vou levantar, vou tomar um café da manhã. Levantei, tomei um café da manhã. Sentei no sofá, assim, fiquei um pouco. Passou. Aí eu falei, vou deitar. Quando eu deitei, veio de novo a dor muito forte, que eu quase nem conseguia levantar. E aí meu apartamento ficou de cabeça para baixo. Eu ali já estava em trabalho de parto, já tinha entrado em contato com a Lídia, né? Que é a doula. Que foi a minha doula, e ela falou assim, olha, vai pra maternidade, pro hospital e tudo mais. Aí a gente foi, né? E aí foi um momento, assim, bem desafiador, porque a gente tava entendendo que tinha alguma coisa acontecendo, mas a gente ainda não tinha caído na real que era o trabalho de parto. E com 34 semanas de gestação. E aí, quando eu cheguei na maternidade, a médica foi fazer o toque, né? E ela falou assim, olha, seu bebê tá nascendo, você tá com 10 de dilatação. Uau! Se você tivesse esperado mais 30 minutos, ele tinha nascido em casa. E ele só não nasceu em casa porque a bolsa não rompeu. Né? Então, assim... Ele nasceu normal, de parto normal. Ele nasceu de parto normal, Foi muito rápido, a gente chegou no hospital, era 10h10, 11h20, o Liam nasceu. Então, uau, assim, foi uma questão de uma horinha. Rápido. Ele já estava no mundo. E foi um momento que a gente teve que aprender a ser muito dependente de Deus. E aí, tudo aquilo que eu tinha planejado, que eu tinha idealizado, ficou de lado. E uma nova Lorena teve que nascer com uma força, buscando o entendimento de um conteúdo que a gente nem conhecia, que a gente nem imaginou viver. E aí, naquele momento, assim, eu lembro até hoje que quando eu entrei para a sala de parto, o Flávio, ele foi, né, vestir a roupa para entrar junto comigo, né? Ele assistiu? E aí, amiga, quando ele chegou, ele tinha nascido de tão Deu rápido tempo! Deu tempo. Cara, não deu tempo. E aí foi surreal, assim, porque a gente eu fui pra sala de parto com a equipe, né? E aí ali cheguei no expulsivo, foi o momento, e aí na hora que ele chegou, a enfermeira falou: nasceu, acabou de nascer. E aí quando ele entrou na sala, eu lembro até hoje, assim, muito forte. Ele veio até mim e eu falei: vai lá, porque como o Liam foi um bebê prematuro, lá eles não tinham a UTI NEL no hospital. E o prematuro, ele precisa. Né, da UTI NEL. Sim. Ele nasceu com desconforto respiratório, mas ele nasceu um bebê forte, ele chorou bastante quando ele nasceu. E aí a equipe mostrou pra mim, só que eles já foram fazer todos os procedimentos necessários para que ele ficasse bem estável nesse primeiro momento de vida e tudo mais. E aí quando o Flávio ele chegou na sala de parto, eu tava deitada e ele falou assim... nasceu, e ele tava muito perdido, assim, atordoado, né? E aí eu lembro dele perguntar pro médico assim, doutor, existem riscos? E aí o médico falar assim,
Existem muitos riscos. E a gente precisa esperar as próximas 48 horas para avaliar e entender como é que vai estar a saúde do bebê de vocês. Mas eu já adianto para vocês que é no mínimo 1 mês de internação. Uau. E podem ocorrer muitas interferências. Então, se vocês creem em alguma coisa, esse é o momento de fortalecer buscar, a né? fé. Uhum. E aí foi naquele momento que eu me toquei, eu falei assim, cara, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Sim. E eu lembro que a minha primeira oração em relação ao nascimento do Liam prematuro foi: Deus, dê vida a ele. E eu lembro que foi muito forte pra mim, porque eu tenho uma amiga que na época a gente estava ainda mais próxima, que ela teve um bebê que nasceu prematuro e infelizmente o bebê dela veio a falecer. É muito provável, né, que os bebês prematuros, eles não contam, não aguentam, né? Sim, porque tem várias questões, né? E aí depois eu fui entender, aí a minha ginecologista, ela me pontuou que existem 3 motivos, né, para prematuridade. Isso eu não conhecia. Geralmente são 3 motivos. O primeiro deles é a saúde da mãe, que provavelmente foi o mais provável, porque hoje o Liam, graças a Deus, é um bebê saudável, cresceu, se desenvolveu. Ou a saúde do bebê, então tem muitos bebês que às vezes tem alguma malformação, alguma cardiopatia, né? Ou a placenta, né? Que também pode ter alguma questão. E aí a placenta, pela avaliação inicial dele, estava tudo ok. O bebê também, por mais que tenha nascido com desconforto respiratório naquele momento, também foi um bebê que se apresentou estável nas próximas horas. Então, graças a Deus, assim, o Liam, ele se desenvolveu, ele cresceu, mas foi um desafio muito grande, porque eles não tinham UTI NEL no hospital, então ele precisou ser transferido para outro hospital e eu fiquei. E ali teve uma separação. Foi o momento mais forte, porque eu fiquei acompanhada dessa minha amiga, Lídia. Ela conseguiu se ajustar no trabalho, ficou me acompanhando. E o meu esposo foi com ele para outro hospital, né? Tinha que ser o responsável, ele foi. E né, não tinha outra pessoa para estar ali, tinha que ser ele, né? E não tinha outra opção também, não tinha outra opção, exato. E aí eu lembro que depois de algumas horas eu tava na sala de recuperação, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o Liam nasceu, fui direta, o Liam nasceu, mas ele tá estável no momento, tá tudo bem, ele tá na UTI porque ele veio antes do tempo, foi um bebê que nasceu com baixo peso, então ele precisa ganhar peso, precisa passar por todo esse processo que geralmente os prematuros, eles precisam. Mas foi só mais a questão de baixo peso, a respiratória, teve mais alguma questão? Não teve mais nada, né? E aí, quando ele foi pra UTI, ele teve muita dificuldade para respirar, então automaticamente eles dão uma medicação para amadurecer esse pulmão e dependendo da situação eles entubam o bebê. Então o Liam, ele foi entubado nas primeiras horas de vida e no primeiro dia de vida ele ficou entubado, depois eles já estubaram e ele não precisou mais da intubação, ele ficou só com oxigênio mesmo e aos poucos ele foi tirando esse oxigênio, né? E o médico foi avaliando e vendo, olha, já fez xixi, já fez cocô, tá tudo funcionando, ele tá um bebê saudável, ele tá um bebê que vai se recuperar muito bem, né, desse baixo peso. E aí, pra mim foi a maior angústia de ter ficado no hospital. Eu imagino. Porque eu tava em uma ala onde tinham outras mães que tinham acabado de ganhar bebê, que nasceram no mesmo dia, nasceram horas, minutos antes. E a enfermeira chegava e sempre dava um anúncio geral para todas essas mães. Então era a hora do banhinho, era a hora do teste do pezinho e eu não tinha o meu bebê comigo. É uma realidade que não estava sendo a sua. Então, assim, foi um momento, acho que foi o momento mais difícil até hoje para mim. Sempre que alguém pergunta assim, qual que foi o momento mais difícil para você da sua maternidade? Esse foi o momento mais difícil até hoje. Quando outras mães receberam a notícia dos seus filhos e você não. Exatamente. E eu tava ali, assim, de braços vazios, sem ter certeza de nada. É uma incerteza, você sente um medo, é uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. E ao mesmo tempo era uma alegria, porque meu filho estava ali, tinha nascido, estava com vida, que era o mais importante, né, nessas primeiras 48 horas. E aí ele foi de ambulância para outro hospital, eles transferiram.
E assim que eu tive a oportunidade, né, eu fiquei 2 dias lá internada no hospital, fui direto pra lá, o Flavinho me buscou no hospital, a gente foi direto pra lá, e aí a gente teve todo aquele procedimento para entrar na UTI, né, você veste roupa, Totalmente higieniza as fragilizada, mãos, né? assim, foi um momento, assim, de muita vulnerabilidade, muita vulnerabilidade. E aí a primeira vez que eu vi ele, que eu pude realmente tocar de verdade, porque geralmente eles evitam esse primeiro contato, né, por conta de infecções e tudo mais, que acabam prejudicando, né, ainda mais Sim, porque já, essas já primeiras horas de nasceu vida. antes da hora, né? E aí ele fica muito propício a pegar qualquer coisa que tá aqui fora. Uhum, exatamente. E aí eu lembro que eu cheguei na incubadora, era muito pequenininho, acho que era assim, ó, Oh, meu muito Deus. pequenininho. E ele ainda foi um prematuro grande, tá? Os médicos ainda falaram assim, olha, ele é um prematuro grande. A gente tem bebê aqui de 900 gramas, de Sim, 30 centímetros, sim. né? E ele foi um prematuro grande. Então, eu lembro quando eu cheguei, eu perguntei, doutor, e aí? E desde quando ele nasceu, a gente passou por um médico que até hoje eu lembro o rosto dele, de tão marcante que foi, doutor Samuel. Nunca eu esqueci o rosto dele. Ele foi muito atencioso, assim, foi muito generoso, foi muito humano, assim, com esse momento. Porque lá, de fato, na maternidade, é bem provável eles atenderem parto prematuro. Porque se Sim, a mulher tá em trabalho de parto, eles já encaminham para outra unidade, né? Só que sim. eu já estava com 10 de Não deu dilatação, tempo não deu de tempo. caminhar. E aí ele foi muito humano, assim, muito atencioso. E a gente foi transferido para esse hospital. Quando a gente chegou lá, eu perguntei pro doutor, eu falei, doutor, e aí como é que tá? Aquela ansiedade, né? De saber Uhum. como é que tá, de querer que esteja tudo bem. E o doutor falou, ele falou assim, olha, ele tá bem, tá? Ele tá se recuperando muito bem, ele tá saudável. Então a gente vai continuar acompanhando. E aí, no total, o Liam ficou 4 dias, 3 dias, na verdade, na UTI. No Sim. quarto dia de manhã, ele já foi pro quarto. E Uhum. nós ficamos ali 21 dias de internação no total, por conta dessa questão do ganho de peso, né? Tá. Então demorou mais para ganhar peso, né? Mais para ganhar peso, que já É, foi outro desafio, né? outro Da prematuridade. desafio. E Lô, você teve, por algum momento, você teve medo de acontecer algo inevitável, por exemplo, dele não dar conta? Sim, com certeza. Mesmo a gente tendo fé, Uhum, ainda existe um pouquinho de medo, né? Não é sim, nem dúvida de que é. Deus possa colocar a mão e abençoar, mas Uhum. ele também pode escolher ao contrário, né? Exatamente. Na verdade, assim, acho que esse medo, ele é. Não sei como que você se sente em relação a isso, mas acho que a gente sempre Acho que o sente medo eu tenho medo o até tempo hoje. inteiro. Até hoje, até quando vai numa excursão de escola, em um Sim, caminho. aham, Acho que o medo ainda continua, pelo é, menos aqui do lado de cá. sim, é um medo assim de tudo, né? Aham. Realmente você não tem o controle. Eu tive muito medo. Eu acho que uma das principais emoções, assim, dos principais sentimentos que eu tive foi o medo e vergonha. Eu lembro de sentir muita vergonha. Vergonha. Uhum. Vergonha, assim, de aquela incapacidade, sabe? Nossa, eu não fui capaz de sustentar a minha gestação até o final. O que eu Você se causei, culpou? assim, me culpei muito. O que eu causei, assim, pro meu filho. E, ai, se puder até pegar um lencinho pra mim, que agora, sempre que eu falo sobre isso. E aí, foi um dos principais sentimentos, assim, que eu tive. Foi o medo, foi a vergonha, foi a sensação que eu não dei conta. Até entender que era um processo que de fato não dependia de mim. Obrigada. Obrigada. E aí, pode continuar, né? Pode. E aí eu lembro que no hospital a médica percebeu o quanto eu estava muito fragilizada assim com tudo isso. Porque tinham outros casos de outros bebês prematuros, só que eram casos muito diferentes assim dessa idealização que eu tive. Tinha tinha uma moça que a gente até tem contato até hoje, que ela tinha 16 anos e ela não Uau! sabia que estava grávida. Ela chegou no hospital com a suspeita de apendicite, o bebê dela estava nascendo, ela não sabia que estava grávida, Nossa. a Cat. E aí, assim, ela estava vivendo aquilo, mas de uma forma muito diferente. E eu não, eu Cada um estava. tem uma história, Exato, eu tava né? naquele processo de planejar tudo, de tirar foto da barriga. Pra você ter noção, na semana que o Liam nasceu, ele nasceu na quinta. Acho que era no domingo ou no sábado, a gente ia fazer um ensaio de gestante.
E não deu Não tempo. deu tempo. Não deu tempo. E aí eu entrei em contato com a Natália, né, que era a fotógrafa, e a Natália falou assim, não, fica tranquila que a gente faz depois, já com o seu bebê. E foi o que a gente fez. Então foi um dos principais sentimentos, assim, que eu tive. Foi o medo e a muita vergonha. E a vergonha. Medo de que ele não resistisse, de que ele não fosse um bebê forte, de que ele tivesse alguma questão de saúde, porque o bebê prematuro é muito diferente do bebê a termo, né? Sim, sim. A gente precisa depois fazer vários acompanhamentos. Então, o teste do pezinho a gente precisa repetir depois de um tempo. A gente precisa São alguns cuidados, né? fazer outros exames preventivos. Então, o Liam já passou no oftalmologista, ele já fez exame Bera, que é para verificar a audição, já fez exame do coração para saber se estava tudo certo, fez acompanhamento no início com o pneumologista. Então, é um cuidado que dá um frio na barriga, porque você nunca sabe o que você vai ouvir do profissional. E aí você começa a ser muito dependente de Deus. Então, uma das coisas que eu mais admiro em mim também, depois que eu me tornei mãe, foi justamente esse processo de confiar mais em Deus e alimentar mais a minha fé. Porque eu sei que nada do que eu faça para o meu filho vai ser o suficiente se eu não tiver Deus me acompanhando. Lô, e quando você fala de vergonha, a vergonha era só por conta dessa autorresponsabilidade que você colocou de não dar conta, né, de não conseguir gerar até o final, ou também era uma vergonha do outro, do que as pessoas também poderiam estar dizendo? Na verdade, era mais uma coisa minha mesmo. Você né? com você mesma, uma cobrança Era para uma você cobrança mesma, minha, uma cobrança sua. uma autoculpa, assim, Sim. aquela coisa de você, nossa, você pensar em mil e uma coisas. E se eu tivesse feito isso diferente? Sim. E porque em nenhum momento você pensou que poderia nascer prematuro, né? Exatamente. Eu acho que nenhuma mulher pensa, né? Nenhuma mulher pensa, né? A gente realmente idealiza esse cenário ideal. E não tinha nada que eu pudesse fazer diferente, né? Depois, passando com a pediatra, ela até falou, olha, não tinha nada, entendeu? Porque às vezes não deu teve sinal nenhum antes, motivo, né? às vezes realmente foi algo natural do bebê, então a gente nem conseguiu ter uma comprovação, assim, do que pode ter causado. Os médicos que eu passo, eles até falam, cada gestação é única, quando você for gestar de novo vai ser diferente. O meu ginecologista, ele fala que cada útero é um útero, né? Então, depende muito. Cada CPF é um. Ele fala que cada útero é um útero. E realmente, as gestações são diferentes, né? Eu tive 2, cada um foi diferente. Sim. Não dá pra falar, olha, foi parecido, nem nada parecido. Exatamente, Gi. E aí foi um momento, assim, bem desafiador, porque depois que a gente ganhou alta, a gente precisou correr com essa questão do ganho de peso. No início foi muito difícil a amamentação, e aí eu tentei amamentar só com leite materno, e não tava dando, o Liam tava ganhando o peso mínimo. E eu já muito estressada, muito nervosa, e a gente entra também em um balde de comparação, porque a gente sai dali em contato com outras mães do mesmo cenário, e aí você fala com a mãe, o bebê tá, nossa, super engordando, você não tá, você fica, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. E aí eu lembro de ter chegado na pediatra dele, né, e falar assim, doutora, não tá dando mais, vamos complementar, e ela falar, não, vamos insistir mais um pouco, e falar, tá bom, pedindo pra segurar. Eu já não aguento mais, porque são madrugadas e madrugadas. E eu percebia que o Liam, ele era mais preguiçosinho pra mamar. Então ele mamava, logo ele queria dormir, a gente precisava tirar a roupa. E todo esse processo custava muito, porque eu já tava vivendo ali aquela pressão. E energia também sua, né? E energia, né? Na verdade, assim, metade do meu puerpério, né, ali que são 45 dias, eu fiquei no hospital, né? Então já tem aquele cansaço de você estar ali em um ambiente que você não queria estar, com estresse, com equipamentos, barulho, com pessoas o tempo inteiro. Então, quando eu fui pra casa, eu queria ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Realmente foi esse momento, só que a amamentação estava muito desafiadora. E aí eu lembro que quando a doutora falou assim, não, a gente vai complementar, você vai amamentar, a gente vai complementar com um pouquinho de fórmula. Aquilo me deu uma paz. Foi um alívio, eu falei, né? Então é isso. E eu tinha muito medo antes, porque eu ficava assim, todo mundo fala que a amamentação exclusiva, o leite materno é o melhor. E realmente é o melhor. É o melhor, ninguém questiona não tem comparação. né? É algo espontâneo do nosso corpo. Mas se eu tiver algum recurso que possa me ajudar, eu vou utilizar isso também. Exatamente. E aí eu utilizei, e realmente foi um momento bem, assim, mais tranquilo. E a partir dali o Liam começou a ganhar mais peso.
começou a engordar mesmo. E aí eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas os bebês que nascem prematuros, a gente considera a idade corrigida. Não sei se você lembra, né? Você teve o Lucas, né? Tive, mas eu não me recordo, hein? Com 12 anos. É muito tempo, né? Muito É tempo. porque tem coisas que vão atualizando também, né? A gente considera a idade corrigida. O que seria a idade corrigida? A idade corrigida é o tempo que faltou para esse bebê nascer com 40 semanas. Então, o Liam nasceu com 8 meses. Ele nasceu um mês antes do previsto. Então, hoje, ele tem 1 ano e 8 meses. É como se ele tivesse 1 ano e 7. Entendeu? Entendi. Porque faltou esse 1 mês. Então, Sim. até 2 anos de idade, o ideal, né, para medicina é você considerar a idade corrigida. E aí, com 4 meses, o Liam, ele já estava dentro da curva de crescimento, peso, tamanho e todas as habilidades, né, motoras, sensoriais, todas as habilidades que um bebê para aquela mesma idade dele tinha. Ele, apesar de nascido adiantado, ele conseguiu acompanhar. Ele conseguiu acompanhar. Mas porque ele teve cuidados, Sim, né? com Todo certeza. esse cuidado inicial, acredito que foi fundamental para ele conseguir ter depois essa luta. Então, assim, de fato, ele queria ver adiantado e ele não vou ficar para trás. Ele correu e conseguiu, deu conta. Sim, mas você brinca, fala que é ansioso igual a mãe. Não sei não, tô achando que vai ser um de Fórmula 1. Vai quem sabe, né? Nós temos um próximo corredor de Fórmula 1. Sim, mas assim, ele conseguiu acompanhar ali com 4 meses. E a pediatra dele, a doutora Ilka, maravilhosa, sempre ali atenta a todos os sinais, né? Cuidando da gente. Ela sempre admirou muito, assim, os cuidados do Liam, a forma que a gente lidava com as responsabilidades também, né? Porque a gente sempre fazia tudo direitinho. Se ela falava, tem que fazer esse exame, a gente ia falar, fazia. Então, a gente teve todos os cuidados com ele. E aí, ele foi crescendo. Hoje é um bebê, nossa, super abençoado, explorador. Uau! Né? Quer subir, descer. A maternidade, ela tem as suas nuances, ela tem seus altos, seus baixos, ela mexe muito com a gente, também com o nosso contexto. E durante toda essa sua história, né, de pós-maternidade, toda essa luta, você ficou parada? Você não estava atuando? Como é que foi todo também? Porque além disso, né, ainda voltando um pouco sobre ainda continuar sendo profissional, como é que foi isso para você? Porque por um tempo, pelo que eu entendi, você parou e precisou ser apenas mãe. Como foi para você lidar com isso? Sim, como eu sou psicóloga autônoma, né? Então, durante a gestação, a gente já estava se planejando financeiramente, principalmente, que é muito importante. Isso é importante, se organizar, né? Se organizar financeiramente, porque não dá, gente. Exato. É muita fralda, é muita coisa, é exame. Quando você trabalha para você mesmo, você acaba fazendo ali o seu dinheiro. E se você não se organizar para os eventos, apesar de a gente não ter controle de tudo, você conseguiu se organizar. Sim, com certeza. E já tinha essa organização, né, bem marcante, assim, na nossa rotina, na nossa vida, de ter uma reserva, de pensar naquilo. Que é importante. E aí, quando o Liam nasceu, o plano era ele nascer no início de novembro, né, final de outubro, início de novembro. Ele nasceu no meio de setembro. E aí, ele nasceu em setembro, dia 19, e aí eu fiquei o restante do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro sem atender. E aí em janeiro, final de janeiro, meio de janeiro eu retornei. Você já conseguiu retornar? Já consegui retornar, como eu estava trabalhando em casa. Então consegui amamentar, conseguia estar ali juntinho com ele. A minha mãe estava lá cuidando da gente também. Então consegui retornar ao meu trabalho, que foi muito importante para mim. Então, apesar de todo esse momento que você passou, da maternidade, de hospital, você esteve, né, na verdade, uma rede de apoio. E eu vejo que a rede de apoio é uma coisa muito importante. Então, isso acabou te dando também possibilidades de você viver a maternidade, aquele momento todo que não estava planejado, e também voltar ao trabalho, que é uma coisa que para você era muito importante. Eu ser mãe, eu também consegui ser profissional. Com certeza, a minha rede de apoio foi excelente. Minha mãe, ela abdicou de muitas coisas, né, para estar comigo durante esse primeiro ano. Assim, a minha mãe, ela também já é aposentada. E ela mora perto? Não, ela mora em outro estado, ela mora em Brasília. Então ela veio de lá para poder cuidar de vocês. Deixou, tipo assim, os outros netos, os meus irmãos, né,
todo mundo lá, e veio ficar aqui com a gente, que é só eu e meu esposo e o Liam, né? E aí, assim, foi um momento de realmente muita renúncia para todas as partes, né? E aí, muita Sim, gratidão também, porque não é fácil você iniciar essa trajetória sozinho. sim. Eu entendo que tem muitas mulheres, né, que passam por isso, nem todo mundo tem as mesmas Tem a rede de apoio, possibilidades, né, até né? de voltar para o trabalho. Exato. E eu tive. Então, essa rede de apoio fez toda a diferença, inclusive para o desenvolvimento do Liam. Porque em muitos momentos onde a minha mãe estava cuidando da casa, cuidando de todos nós, eu estava ali cuidando dele, estimulando, fazendo atividade, Conseguiu se amamentando. dedicar um pouco Exatamente. mais, além Aham. do que ele já precisava, né? Sim, com certeza. Então, muita gratidão, né, por E, tudo isso. e gratidão e amor, né? Porque, olha só, ela mora em Brasília, onde ela também tem outros filhos, outros netos que precisam dela, pelo que eu Uhum. entendi, e ela Sim, vem para cá, larga, fica aqui um pouquinho, dá uma pausa, já volto, vem, cuida de você, consegue te exatamente. dar todo esse apoio para que você Sim. permaneça, você continue, porque a fragilidade da maternidade, porque mesmo sem ter uma intercorrência, a mulher quando ela ganha bebê, ela também fica frágil. E vem um monte de questionamento, um monte de pergunta, de você não sabe aonde você vai. Aí ainda você vem com uma demanda de que existe uma possibilidade de o seu bebê não continuar, não permanecer, ou algum problema de saúde. Isso deixa a gente muito mais Uhum. frágeis, né? Eu lembro que eu passei um processo parecido, mas eu não tive essa rede de apoio. Então, assim, dá para fazer uma comparação de que o quanto que a rede de apoio, né, então se você pode apoiar alguém, faça isso, é muito importante, Com certeza. consegue ajudar alguém a se levantar, porque é possível, e é possível voltar. Uhum. Você trouxe pra gente a importância de que a profissão para você é importante, a maternidade é muito importante, mas que você gostaria de manter os dois. Sim. Pelo que você me traz, depois de alguns 3 meses, você conseguiu Uhum. voltar a ser profissional, Sim. atuar da forma que Uhum. você Com certeza. percebeu que dava para você dar continuidade. Sim, eu sempre tive realmente o desejo de ser mãe e Sim, continuar atuando. isso. Claro que se em algum momento eu tivesse a necessidade de Parar, interromper, uhum. a gente faria isso, mas eu gostaria que fosse só por um período, né? Não que fosse algo assim a longo prazo. Então, faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou como mulher, Sim, sabe? Claro, tem muitas mulheres que não, eu quero viver só para maternidade e tá tudo bem se essa é a realidade, né, daquela pessoa. sim, sim, Mas para mim era muito importante que eu retornasse, que eu conseguisse fazer algo que era meu, algo que também agregaria para minha família, né? sim, Porque eu acredito que sim. quando a gente continua se desenvolvendo, de forma pessoal, seja através da profissão, seja através de um hobby, enfim, seja o que seja, nós também estamos contribuindo para o crescimento da nossa Com família, certeza, né? Porque a gente né. traz mais valor, a gente gera mais princípios, né? E tudo isso faz diferença E para o vai desenvolvimento da criança. fortalecendo todo E mundo, vai né, fortalecendo todo que é uma mundo. rede, né, vai Exatamente. fortalecendo todo E aí mundo. entra um aspecto psicológico também que é muito forte, que inclusive é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas pacientes no consultório, que é essa necessidade de querer dar conta de todas as coisas. Então a gente precisa realmente trabalhar essa identidade, essa restauração de quem nós somos como mulher. Você não precisa estar ali vivendo 100% Acento só a para aquilo, né? maternidade, é. Mas você pode se dedicar o quanto você quiser e também se dedicar às outras coisas. E aí tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é Timóteo, 1 Timóteo 2,15, se eu não me engano, que diz assim: Todavia, a mulher será restaurada pela maternidade se ela permanecer na fé, no amor e no bom senso. E aí, esse bom senso é justamente isso: é você ser capaz de entender que em algum momento você vai precisar dar um passo para trás, você vai precisar parar, respirar, você vai ter que deixar, né, a casa ali por um momento, uma zona para acolher aquela criança que está necessitada, Sim, depois você volta, né, para os seus afazeres, mas também é você se olhar para as acolher, outras né. áreas, se acolher. Então foi isso que eu fiz, assim, eu gosto muito da minha profissão, a gente dá sempre um jeito, né, de abrir novos horários para novos Isso, vai dando um pacientes. jeitinho aqui, outro jeitinho ali, exato. Sim, e aí agora eu também mudei o meu. Antes eu trabalhava só com o nicho de ansiedade, e aí Tá. agora eu tô com o nicho de ansiedade também, adolescentes e tudo mais, principalmente ansiedade para mães, né, ou gestantes.
Então é algo que tá mais enraizado, assim, nessa Sim, fase que eu sim. tô, e é algo que eu tô curtindo Tá muito curtindo, de, tá de fazer. muito Sim. bom, muito bom. A maternidade, ela é maravilhosa. Eu amo ser mãe. Eu sempre quis ser mãe desde quando eu era pequena. Queria ter 4, mas eu desisti no segundo, né? Meu marido A gente vai também, repensando, né? meu marido também desistiu no segundo. Mas isso que você traz da profissão é muito importante, porque o que eu percebo nas gestações é que muitas das vezes a mulher ela deixa de ser ela deixa de olhar para si, ela deixa de se cuidar, de entender o quanto que ela também é importante, porque ela se dedica tanto ao filho, e principalmente também quando o bebê nasce ali com alguma questão importante que precisa de um pouco de mais de atenção. Sim. E isso vai roubando a nossa identidade, roubando a nossa profissão, e você trouxe uma visão que eu acredito que seja muito importante, que muitas mulheres podem estar ouvindo e contribuírem, de que é possível você ser mãe, é possível você assimilar, mesmo que demore um tempo, às vezes você para 1 ano, para 2 anos, mas é possível você ser mãe, ser profissional, você olhar para você, tirar um tempo para você ir no salão, tirar um tempo para você se cuidar, ouvir uma boa música, ler um livro, assistir um podcast junto com o Sol Mais um Café, qualquer coisa que você também não esquecesse que você tem uma identidade. E que ser mãe é isso, né? Tem seus altos e seus baixos, Sim. Não dá para controlar, a gente planeja os 9 meses, planejamos a data que vai nascer. Eu lembro que eu queria que meu filho nascesse numa quinta-feira à noite, ele nasceu no sábado de manhã. Nossa. Eu não queria ganhar filho de jeito nenhum de manhã, porque eu sou dorminhoca. Então, assim, a gente não temos controle de nada. Então, você não tem controle de nada, tudo está nas mãos de Deus. Só que quando as coisas vêm, a gente vai pegando um pouquinho de forma, vai se adaptando, que é isso que você trouxe, de adaptação. Né? De entender que vamos ficar fragilizada, tá tudo bem ter vergonha, ter medo, são emoções que nós precisamos olhar para dentro, entender que é normal sentir, e principalmente que tem como trabalhar também, não fugir. Eu costumo dizer ultimamente, não foge da sua dor, né? Tá doendo, vamos sentir ela. E sentir medo faz parte, sentir vergonha faz parte, que mesmo sendo psicóloga, a dor, o medo, a vergonha, a autocobrança, a culpa, né? Ela faz parte, porque nós somos seres humanos, né? E mesmo servindo Deus, acreditando, você trouxe a palavra do início, já cresceu com um propósito, a gente também fica, e aí, vai dar certo ou não vai? E aí, Deus, né? Como é que vai ser dessa vez? Então, assim, eu aprendi hoje com você a importância da gente permanecer dos dois lados. Né? Eu tenho muito vívido isso dentro de mim também. Acho que a profissão é uma coisa que nos ajuda. Claro que isso não é a realidade de todas, né? E tá tudo bem. Isso é para quem se identifica dessa forma, de que a profissão também é importante, maternar. Ainda tem a família, tem o esposo, tem toda uma bagagem, tudo, né? A vida social. A social pra gente. Ainda não vamos dar conta de tudo. Às vezes não vai ser 100%, mas é possível dar conta. Lô, amamos receber você aqui no nosso canal hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Amém. Cuidando do seu filhote, né? Vamos torcer para ele ser um corredor aí da Fórmula 1. Quem sabe, né? Vamos estar lá na torcida. Ser muito bem sucedido. Por favor, né? Sim. Faz parte, né? É o ideal, na verdade, pra gente. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir um pouco da sua profissão, ouvir um pouco da sua história de maternidade, também de luta, de resiliência, de restauração e também de conquista e de força, né? E o quanto que toda a sua trajetória, apesar de doer, você permaneceu, você continuou. Então, eu desejo que, se você também está passando ou já passou, que você continue, que é possível, continue devagar, continue do seu jeito. Do jeito que dá, mas que você consiga olhar para você, entender que você tem capacidade, que você consegue, apesar das emoções, dos sentimentos que a Lô deixou com a gente aqui hoje. Vamos sentir mesmo medo, mas é possível, tá bom? Eu quero agradecer de novo, agradeço você. Obrigada. E um grande beijo no seu coração e vem para Jesus.